Boa tarde. Hoje é dia 7 de agosto de 2024. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henk, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos, que é uma turma muito seriada de sexto e sétimo ano, porém a aula do sexto já foi começada. Enquanto vocês fazem exercício, nós vamos dar início da turma do sétimo. Os alunos do sétimo ano que estão presentes hoje são eles: o Isaac, o Antônio, a Maria Eduarda, o Diego, a Ana Heloísa, o Igor, a Natiene, o Rafael, o Cauã, a Jamile, a Cauane e o Vinícius. Nenhum aluno faltou hoje da turma de vocês? Não? Mesmo assim a aula é gravada, mandada para o canal, postada, né? No canal do youtube.com/ricardohenk, onde, quando o aluno falta, não é o caso de vocês, o aluno tem a oportunidade de aprender o que perdeu, e os alunos que estão presentes também recebem para poder rever na hora de realizar a tarefa São Paulo, que é muito importante, que além de fazer, tente acertar o máximo para não ser prejudicado, tá bom? A nota de vocês é construída em cima disso. Nós estamos estudando o material do segundo bimestre, do material digital, da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Nossa aula de hoje é a aula número 5, na apostila Sequência de Atividades 5. Qual é o tema da aula de hoje? Quantos graus? Quanto pesa? Parte 1. Tá? Então vamos dar início. Conteúdo: grandezas de medidas. No caso, hoje a gente vai focar no temperatura e massa. Ué, o que é massa, Vinícius? Na sua opinião? O que é massa, na sua opinião? Não, o que vem na cabeça? Não estou pedindo para acertar. O que vem na sua cabeça quando fala massa? O Jorge falou. Segundo ele, o professor Jorge já falou. O que é massa quando vem na cabeça? O que vem na cabeça, Rafa? Massa de fazer bolo. Isso, não desiste, continua pensando o que vem na sua cabeça. Se eu falar assim, e daí? Quanto que você tem de massa? O que você vai entender isso? Hã? Pedreiro. Grau? Não é. Pedreiro, legal. Cerebral, massa cerebral. Mas o de pedreiro eu acho que é o primeiro que vem na cabeça, né? Ou massa de bolo, ou massa de pão. Não é verdade? A massa, nesse caso que vem na nossa cabeça, é massa de cimento. É uma mistura, não é? Certo? Quando a gente vai usar grandezas de medida, massa, não é uma mistura não, tá? Você não vai pegar lá cimento, farinha e misturar tudo. Cimento com farinha não dá certo. Eu tenho, não sei se 36, 37 e 38. Isso. Qual é a sua massa corporal? O peso. É o peso da pessoa. Então massa é peso, tá bom? Não é só a massa que tem na cozinha lá. Aquela massa de farinha, de trigo, com água, com ovos que vocês fazem bolo, também tem peso, tá? Então, quando a gente fala massa na matemática é... O que, Vinícius? Vamos ver se você prestou atenção. Hã? Quando a gente fala de massa na matemática, o que nós estamos falando? Já hoje eu falei para vir o que vinha na cabeça. Agora eu acabei de explicar o que é massa. Oi? Ai, como não? Igor, conta pro seu amigo lá, o que é massa? Não prestou atenção também? Pão. O que é? Pão? Ah, louco, Igor. Isaac, conta para os seus colegas o que é massa. Hã? Quantidade de? Não prestou atenção também, Isaac? Ô, louco, Isaac, Antônio, conta para os seus amigos. Peso, é peso, tá bom? Então é peso. Meu Deus do céu, 3 alunos desatentos hoje aqui na aula. Eu achei que o Isaac ia dar show aqui. Tava cochilando ali, né, Isaac? Mas vamos prestar atenção, tá, Isaac? Então lá, habilidade é EF06MA24. Resolver e elaborar situações de problema que envolvam grandezas, como comprimento, massa, tempo, temperatura, área. Temperatura é o que nós vamos usar hoje também. Então nós vamos falar sobre a massa e temperatura. A área não vamos falar hoje, capacidade não vamos falar hoje, volume não também. Sem o uso de fórmulas inseridos, sempre que possível, em contextos oriundos de situações reais e ou relacionadas às outras áreas do conhecimento. Vamos dar continuidade, agora vamos começar o assunto para começar. Certamente você já observou uma imagem semelhante à imagem ao lado.
Já viram essas imagens em algum lugar? Aonde que vocês já viram? No mapa da escola? Da televisão. Do canal da televisão, né? Por quê? Eles estão falando o que aqui? O que quer dizer que eles estão falando esses números aí? 30 graus. Temperatura. Ali está o que? Está as mínimas? Não, está as máximas. Então lá. Comente o que... Eu devia ler isso aqui primeiro, né? Comente sobre o que ela está informando e a utilidade dessa informação no nosso dia a dia. Então elas estão informando a temperatura máxima que vai acontecer naquele dia. Esse mapa a gente chama de mapa do calor. Onde está vermelho é os lugares que estão mais quentes ou mais frios? Mais quentes. Repare aqui que está bem vermelho, 37 graus. Aqui que não está muito vermelho, 24 graus, né? Para que serve a temperatura, na opinião de vocês? Da gente saber qual vai ser a temperatura que vai fazer hoje no dia. Para o calor? Oi? Para prevenir. Por exemplo, eu antes de sair de casa, eu olho lá a previsão do tempo. Daí estava a previsão hoje que ia fazer 18 graus. Será que eu vou vir de shorts e camiseta regata? 18 graus é calor ou é frio? Frio. Então eu me previno. Não vou usar calça de moletom, não vou de chinelo, porque senão vai congelar o minguinho, vai cair. Não cai nada, tô brincando. Né? Então, serve para isso. Eu quero pescar. Tenho intenção de pescar no final de semana. O que eu vou fazer? Vou olhar a previsão do tempo. Se a temperatura tá boa. Aí tá falando que a temperatura é calor, mas vai ter tempestade. Vai dar para ir pescar? Não. Atrapalha a pescaria. Para fazer comida também? Tipo, passar um bolo. É verdade. Passar o bolo quando dá frio, a massa não cresce muito, né? Tem que estar uma temperatura boa. E também para pré-aquecer o forno, tipo, quando eu vou ver receita na internet, fala que tem que pré-aquecer por tantos minutos, por 180 graus. Muito bem. Para assar, geralmente eu coloco no 230. Verdade mesmo. Na hora que você vai assar um bolo, você tem que saber a temperatura do forno, né? Tem como regular lá. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando tá aqui, como que eu leio isso aqui? 30 graus. 30 graus. E a nossa medida é Celsius, né? Existe o Celsius, que é a medida usada no Brasil, e o Fahrenheit, que é usado em outros lugares, tá? Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Isso aqui é 30 ou 30º? Quando a gente vai falar assim, primeiro lugar, eu não faço isso aqui? Não, isso aqui é 1 grau, não quer dizer primeiro. Tem um risquinho embaixo. Isso, na forma ordinal tem um risquinho em baixo. Se você for colocar 30 graus e colocar o risquinho embaixo, está falando para mim 30º. Não está falando do grau. Daí é número ordinal. 30º. É número ordinal, que coloca em ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Não sei. Agora terminou. Então, quando for falar sobre temperatura, não coloca o risquinho embaixo. É muito comum a gente ver erros na hora da pessoa se relatar sobre temperatura, colocar 30º. Quer dizer que é 30ª temperatura mais calor, será? Colocou uma ordem em 30º. Vamos dar continuidade. Foco no conteúdo. Isaac, Vinícius e Igor. Os que estavam desatentos já hoje, mas agora vocês estão atentos. Há muitas situações do dia a dia em que aparece a grandeza de temperatura. Veja alguns exemplos. Previsão do tempo. A temperatura é um dos principais fatores que influenciam a previsão, o clima da previsão do tempo. A temperatura vai influenciar, sim ou não? Se tiver uma temperatura muito alta, quer dizer que vai fazer calor, a previsão, né? Se ela estiver muito baixa, quer dizer que vai frio. Agora deixa eu contar um negócio para vocês. Minha esposa estava olhando a previsão do tempo ontem. Se eu não me engano, é amanhã ou sábado de madrugada. Adivinha quantos graus vai fazer a previsão? 8. 2 graus. Senhor. Pense no frio que deve ser. Frio do Janho, né? Então imagine o frio. Se eu não me engano, o exercício aqui vai pedir para a gente ver a previsão. Tomara que esteja essa previsão lá. Menos 1 grau. Quando é abaixo de 0 entra negativo, né? Daí seria muito frio. Alguém lembrou mais alguma coisa que é medido com graus? Cuidado. 40 graus, 90 graus é o ângulo reto. Não é graus de ângulo, é graus de temperatura. Alguém lembra de mais alguma?
Vou dar uma dica. Quando a gente fica doente, termômetro marca graus em temperatura. Muito bom. É isso mesmo, tá? Ele marca a nossa temperatura corporal. Tem tipo uma... Na medicina. Tem Oi. tipo uma arminha que mede na testa. Tem uns Daí negocinhos lá. Daí o termômetro... Não, esticadinho que põe quando eu tava doente, né? Acho que foi a segunda vez que eu peguei Covid, mas não foi diagnosticado porque eu fiquei trabalhando. Eu chegava na escola, eu tava me sentindo muito mal. Media a temperatura em casa, tava com 39 graus. Senhor. Aí vinha pra escola aqui, eu falava pra gestão, né, ó, era no começo do ano, no planejamento. Falei, viu, não tô muito bem, tô com temperatura alta e tal. Usava o revolvinho pra medir minha temperatura, dava 35 graus, tava morrendo, você é louco? Teve uma hora que mediu, deu 33 graus. Falei, então eu tô ao contrário, tô virando defunto, tô gelando, né? Aí cheguei em casa, tava com 39,8. Aí o meu termômetro era daquele digital, que usou aqui era digital. Minha mãe tem aquele que é com mercúrio dentro, sabe? Que a gente tem que chacoalhar para diminuir a temperatura, né? Aí o que acontece? Fui medir da minha mãe lá, tava 39, quer dizer que o meu termômetro estava certo, da minha mãe estava certo porque com mercúrio não tem erro, e o que estava com defeito era o da escola. Quanto aluno não chegou doente aí, eles mediam, falavam, não, você não está doente nada. Aí trocaram o aparelho, daí descobriram que estava com defeito o aparelho. Olha lá, na medicina, a temperatura corporal é um indicador importante da saúde humana. Alterações da temperatura corporal podem ser sinais de doenças ou infecção, tá bom? Ciência e tecnologia. A temperatura é uma grandeza fundamental em diversas áreas da ciência e tecnologia, como física, biologia, química, engenharia e meteorologia. O que é meteorologia? A que mede meteoros? Eu tô brincando. Não, o que é meteorologia? Não sei. Não sabe? Alguém já ouviu falar em meteorologia? Não lembra? Meteorologia é o que prevê o tempo. Vamos ver a previsão do tempo segundo a meteorologia, tá? Você conhece algum instrumento que mede temperatura? Já falaram do termômetro, já falaram do revolvinho, o que mais que mede temperatura? Acho que é só termômetro, não? Não vem nenhum na minha cabeça. Deixa eu ver, cara. Existe um termômetro que é uma agulha assim, que se coloca no frango para ver a temperatura do frango. Entendeu? Tem esse coisa aí. Tem, eu tenho, comprei. Sou louco de... Gosto de cozinhar. Será que é o mesmo de pôr na panela? É, o mesmo que coloca na panela para ver a temperatura da água. Eu sou louco de curioso. Eu gosto de fazer uns cremes, uns molhos lá. E aí tem um negócio que eu faço lá que é a... Eu gosto de fazer um monte. Como que é o nome? Esqueci. Coalhada seca. Que é uma comida turca. Aí o leite tem que estar numa temperatura exata para você poder desligar o fogo. E aí eu fico lá com o termômetro lá, medindo. Entendeu? Leite? Mas aí não vai ficar com água? Não, porque o termômetro é uma agulha. Não vai molhar ele. Quer dizer, vai molhar ele, mas não vai aguar. A receita daí não vai ficar... Por quê? Vai ficar... porque é seco. Coalhada seca. Depois que você faz tudo a mistura, você põe na geladeira, tudo dele vira uma coalhada. Aí você coloca no coador para secar. Ele fica gotejando, ele fica sequinho. Parece um requeijão, um cream cheese. Fica uma delícia. Dá até vontade de fazer. Tipo fazer queijo? É, parecido. Olha lá. O termômetro é o instrumento usado para medir temperaturas ou a variação de medidas de temperatura. Isso aqui é termômetro? Não sei. Sim. Ele tem um termômetro nele e ele divulga digitalmente. Esse palito é termômetro ou é a água que é o termômetro? É o Palito. Ó, lembra que eu falei para vocês do termômetro de mercúrio? Vou ampliar aqui para ver se vocês conseguem enxergar. Já viram esse tipo de termômetro ou não? Vocês são muito novos para ter conhecido esse termômetro. Hoje em dia é tudo digital, né? Na minha época era desse aqui, quando eu era criança. Ó, ele tem uma ponta aqui que é o mercúrio, é um líquido que, se vocês perguntarem para o professor Jorge, ele deve até falar para vocês certinho quais são os elementos e tal. É um elemento da tabela periódica, né?
E aí, conforme aquece a ponta, o mercúrio vai andando no tubo. É um tubo aqui. E ele vai chegar até uma altura que eles sabem que quando ele chega nessa altura é a temperatura do corpo da pessoa. E aí, depois que você tira, ele demora um tempão para recuar. Aí, geralmente, a gente pega aqui no fim dele assim, ó, no fim, e começa a fazer isso aqui, ó. Chacoalhar, como se estivesse tentando empurrar esse mercúrio para baixo. Conforme você faz esse movimento e segura, o mercúrio desce. Seria uma coisa que você pegar a garrafinha de água e depois que você esvaziou, você não faz assim para tirar o resto da água que está dentro? Porque a hora que você faz isso, a água vai para baixo. Aqui é a mesma coisa. Só que o mercúrio não vai sair pela ponta, ele vai ficar guardadinho lá. Aí você coloca na axilas da pessoa de novo. O que é axilas para nós aqui? Sovaco. Sovaco. Né? Coloca no sovacão lá de novo e ele vai medir a temperatura. Tem que tomar banho para não ficar fedido o termômetro. Já pensou? Se chega lá, alguém foi e mediu a temperatura de alguém que está jogando bola tudo suado, com o sovacão cheio de creca. Aí depois ele vem medir você também. Tem que passar um álcool lá, né? Dar uma limpadinha. Brincadeiras à parte, vamos lá. Opa! Não era para sair. Saiu. Vamos voltar. 2 anos depois. Aí. No Brasil, a unidade de medida de temperatura é em graus Celsius. Né? Lembra do Celsius Portioli, mas não é Celsius, é Celsius. Nos Estados Unidos, por exemplo, o grau é medido em... Quem consegue falar essa palavra? Eu me atrapalho tudo. Fahrenheit, alguma coisa assim, né? Então eles usam essa medida. Mas então quer dizer que 38 graus... Opa, coloquei 30 graus Celsius. É igual a 38 graus Fahrenheit? Sim ou não? Sim. Não. São medidas diferentes. Eu falei que não vai. A gente tem que fazer uma conversão. Por exemplo, hoje o real está valendo 5,5 dólares. Hoje $1 vale R$ 5,60. É o mesmo valor? Não. Se você falar, eu tenho 10 Congruente. dólares, Não, você vai ter 10 reais? Não, você vai ter 56 reais. 10 dólares vai virar 56 reais. Tem que fazer a conversão. 5,6. Tá? R$5,65. Vai dar R$56,50, 10 dólares. Foco no conteúdo. Observe a tabela com as temperaturas registradas em algumas capitais brasileiras em um dia de outono. Outono é o quê? Um mês? Não. O que é outono? Estação Do ano. Muito bem. Cidade. Quais são as cidades? São Paulo, Fortaleza e Porto Alegre. Por coincidência, 2 nomes de time também, né? São Paulo e Fortaleza. E por coincidência, os dois têm o pentágonos mais bonito do Brasil. Os dois têm o mesmo tipo de escudo. Um pouquinho diferente. Não, o mesmo formato. A parte interna não é polígono, só o contorno. O contorno são idênticos. Eu que desenhei errado aqui. Temperatura de São Paulo. Qual é a previsão? Qual foi a temperatura mínima lá? 18. E a temperatura máxima? 26. Fortaleza. Qual foi a temperatura mínima? 24. E a máxima? 32. Qual foi a temperatura mínima em Porto Alegre? 16. E a máxima? 20. Bom, eu vi que o Igor está participando, então agora eu vou fazer uma pergunta bem simples, Igor. Presta atenção, não fique nervoso. Entre as 3 cidades, qual fez a menor temperatura? Porto Alegre, 16 graus, foi o mais frio de todos. Escolhe entre o Vinícius e o Isaac, que estão prestando atenção também agora. Isaac, entre as 3 cidades, qual fez mais calor? Fortaleza, viu como quando vocês prestam atenção, vocês acertam? Muito bem. Vinícius, fica atento, você é o próximo. Podemos calcular a variação de temperatura efetuando a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima, registrada no mesmo dia. Por exemplo, a variação de temperatura de São Paulo, registrada na tabela, é de 8 graus. Mas não tem 8 graus aqui. Não tem 8 graus em São Paulo aqui. Por que não tem 8 graus aqui? Mas a variação foi de 8 graus.
Tá certo, a variação de 8 graus, mas como que eu acho a variação? Soma. Para somar que acha a diferença? Subtrai. Subtrai. Quando eu falo assim, qual é a diferença de idade de duas pessoas? Você vai pegar a idade maior e vai tirar a idade menor. Dá pra falar que foi conta de menos. Então, como que eu faço a diferença aqui, Igor? Eu faço a conta de menos 26 que tira 18. 6 dá para tirar 8, Vinícius? Dá? Quantos que dá? Não dá, né? Se tem 6, não dá para tirar 8. Se empresta do vizinho. Você vai emprestar do vizinho o quê? 1. Vai ficar uma dezena e você empresta uma dezena. Uma dezena é 10, não é? 10 unidades com mais 6 que tinha lá dá 16. 16 que tira 8. 8. Uma dezena que tira uma dezena. 0. Ah, então a variação foi de 8 graus Celsius. O que é a variação? A diferença do maior para o menor. É a diferença, tá bom? Vamos lá. A atividade para vocês agora. Atividade 1. Ana, você não trouxe a apostila hoje, que não sabia que ia ter aula de matemática, né? Escolhe uma coleguinha ou um coleguinho. Oi? Se já fez, é até bom que você não traga apostila, senão a turma vai ficar copiando da sua apostila. Tô brincando. Escolha um coleguinha para sentar junto, porque vai sair da tela aqui para você fazer, tá bom? Geralmente eu não deixo sentar em grupos, mas como você não sabia que era para trazer a apostila, certo? Então pode sentar com alguém. Tira a foto de alguém, Rafael. Não precisa nem pedir mais. Vai e tira. Hã? Cara, na hora do exercício, vai. Façam agora os exercícios 2 e 3 da página 159, tá bom? Eu não vou ler aqui, depois a gente volta e a gente faz junto a correção. Vou fazer a correção lá do sexto agora, enquanto vocês fazem a atividade aí. Atividade 1. Ao consultar o serviço de meteorologia, no período de 5 dias, foi observado no quadro a previsão do tempo em São Paulo. Dia 26 do 10, dia 27 do 10, dia 28 do 10, dia 29 do 10, dia 30 do 10. Era uma segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Qual foi a maior temperatura registrada? Quem conseguiu achar? Qual é a maior? 27 ou 30? 30. 30 graus é a maior. E a menor? 16 ou 17? Meu Deus do céu. 16 graus é a menor. Tá bom? Letra B. Qual é a maior e a menor variação de temperatura registrada em qual dia da semana? Quantos que variou aqui? 28 menos 17 variou quantos? 11 graus. Aqui a variação foi de 11 graus. Muito bem. A variação de terça-feira. 27 que tira 19. Empresta do vizinho. 17 que tira 9. 8. 8 graus. A outra aqui. 30 que tira 18. Dá pra fazer de cabeça? 12 graus. 27 que tira 18. 9 graus. 22 que tira 16. 6 graus. Qual foi a menor então? Qual dia da semana? Qual dia da semana foi a menor? Meu Deus. Qual foi a menor? 6. Qual dia da semana? Sexta. Muito bem. Qual foi a maior variação? 12 graus. Que dia da semana? Quarta. Muito bem. Ah, Rafael, não dá tempo, Rafael, só fala rápido. Então, diz assim sobre como que, tipo, a sexta e a quarta. Como assim sexta e quarta? A menor temperatura é sexta-feira, 6 graus. Eu coloquei assim. Mas você tem que registrar, falar qual é a menor, olha, fala,
qual é a menor e qual é a maior temperatura registrada, em qual dia da semana. Então, sexta-feira foi a menor, com 6 graus, e a maior foi na quarta-feira, com 12 graus, tá bom? Para quem assistiu pelo YouTube, se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Próxima pergunta. Que correção. 30 graus foi a maior, 16 foi a menor. A maior variação de temperatura foi de 12 graus, 30 menos 18. E a menor variação de temperatura foi de 6 graus, 22 menos 16. Vocês repararam que o material digital não responde a pergunta? A pergunta é, qual é a maior e a menor? Aí ele respondeu. E em que dia da semana? Eles não souberam falar dia da semana. A maior foi que dia mesmo? Eu não lembro. Eu sei que a menor é sexta. É sexta e quarta. Sexta e quarta. Você viu? O próprio material digital não respondeu a segunda parte da pergunta. Questão número 2. Durante a pandemia, durante a pandemia do coronavírus, o aparelho utilizado pela maioria dos locais foi o termômetro infravermelho, que mede a temperatura pela testa ou pelo pulso, mantendo a distância entre os corpos. A utilização dele é simples. Caso o termômetro apite, significa que a pessoa está com febre e não poderá entrar no estabelecimento. Acima de 37,8 graus é considerado febre. Ao aferir, o que é aferir? Quer dizer que vai ferir você, Igor? O que é aferir? Se você for no hospital, você vai deixar a enfermeira aferir você? Não? Ô louco. Aferir é medir a temperatura. Não vai matar você não, fique tranquilo. Né? Então vai aferir, vai colocar um termômetro embaixo de suas axilas. E aí, isso aferir quer dizer medir, tá? Ao aferir a temperatura de alguns operários numa fila, o termômetro dela registrou o seguinte: operário A, 36,8 graus. Operário B, 35,9 graus. Operário C, 37,9 graus. Operário D, 37,7 graus. Analise e responda. Cadê a pergunta? Tá aqui. Observando a temperatura do operário A, quanto falta para atingir a considerada febre? Lembrando que a febre é considerada acima de 37,8. Então, correto, 37,8 é febre? Não. Por que não? Tem que ser acima. Então, 37,9 é febre. Quantos graus tinha o operário A? 36,8. Quanto falta para ele chegar no 37,9? Só fazer a continha. 36,8 menos 37,9 menos 36,8. 9 que tira 8, 1. Vírgula embaixo da vírgula. 7 que tira 6, 1. 3 que tira 3, 0. Quantos graus falta para a pessoa atingir a febre? 1,1 graus, tá? Então a resposta aqui é 1,1 graus. Qual é o operário que apresenta sintomas de febre? Qual operário que tem sintomas de febre? O operário C é o único que está acima do 37,8, né? Então vamos para o operário C. Qual a letra? Vou pedir para você cortar e entregar para os seus amigos. Pode ser? Ai, meu Deus. Isaac, presta sua tesoura para mim rapidão. Qual é o operário que está mais próximo de atingir a temperatura limite? Não quer dizer que ele vai ficar com febre. Temperatura limite é a temperatura que chega próxima do coisa, mas não atinge. Pegue um e passe para trás, fazendo um favor, Isaac. É uma dupla mesmo. Pegue um e passe para trás. Qual é o operário que está bem próximo de atingir? Qual é, Rafael? Operário D. 37,7. É verdade, né? O que está mais perto é o 37,7.
37, falta 0,1 grau para ele atingir o limite, não é febre ainda. Então, operário C. D, né, Rafael? Tranquilo? Conseguiram acertar essa parte? Sim? Então, para quem assistiu pelo YouTube, se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Vamos ver se o material digital observou essa parte que tinha que ter 37,9 para ser considerado febre? Não usaram, olha lá. Eles não perceberam. Então falta 1 grau para a pessoa não estar com febre ainda, porque 37,8 não é febre. Superior a ela é considerado febre. Certo? Aplicando. Aí tá no papelzinho que entreguei para vocês. Não, tá não. Tá lá na página 158, exercício 1, tá? Vão lá e façam lá que a gente vai depois fazer a correção. Então, agora eu vou gravar em casa porque não deu tempo a gente fazer na sala de aula. O aplicando. Então lá, pesquise na internet as temperaturas máxima e mínima registradas no dia em 4 capitais brasileiras e calcule as variações de temperaturas registrando-as na tabela seguinte. Então vamos começar lá. Primeira capital. Temperatura hoje. Aí ele dá aqui da cidade mais próxima, né? Mas não quero, eu quero pesquisar por cidade. Então eu vou tentar usar um local exato. Será que eu consigo colocar a cidade? Não, aqui ele vai querer. Vou colocar para tempo agora mesmo. É um site que tem tempo agora. Clima-tempo aqui. Então vamos lá. Cidade. Colocar a cidade de São Paulo. São Paulo. Brasil. Ó. Temperatura mínima 17 graus, temperatura máxima 30 graus. Então hoje em São Paulo foi temperatura mínima. Então capital São Paulo. Temperatura mínima 17 graus. Temperatura máxima 30 graus. Variação de temperatura depois do cálculo. Brasília, que é a capital do Brasil, né? Brasília. Vamos calcular a temperatura em Brasília. Brasília. Distrito Federal, não é a capital de algum estado, ela é o Distrito Federal. Vamos ver como foi a temperatura lá? Hoje foi a mínima de 11, a máxima de 26. Então, mínima de 11 graus e a máxima de 26 graus. Rio de Janeiro. Vamos procurar lá no Rio de Janeiro como foi a temperatura. Rio de Janeiro. Opa. Então, a temperatura mínima no Rio de Janeiro hoje foi de 16 graus. Deixa eu colocar aqui. Rio de Janeiro. Temperatura mínima 16 graus, máxima 36 graus. 16 graus, 36 graus, certo? E, por fim, vamos pegar uma do sul, Porto Alegre. Porto Alegre. A temperatura mínima lá foi de 17 graus. Porto Alegre. Temperatura mínima 17 graus e temperatura máxima de 20 graus. Agora eu vou fechar a pesquisa e vamos fazer nossos cálculos aqui.
Então agora ele quer saber a variação do tempo. Olha, calcule as variações do tempo, de temperatura. Então, São Paulo vai pegar maior, que é 30, e vai subtrair é menor, que é 17. 0 que tira 7 não dá, empresta do vizinho, 2 dezenas fica lá, e empresta uma dezena, que daí dá 10. 10 que tira 7, 3, 2 que tira 1, 1. Então, a variação de temperatura lá entre a mínima e a máxima foi de 13 graus, certo? Aí no meu modo de pensar, eu achei que Porto Alegre ia ser a cidade mais gelada, né? E não foi. Na temperatura mínima, ela empatou com São Paulo. E as mais frias ficou Rio de Janeiro e Brasília. Mas o sul não é mais gelado? Já vamos analisar uma coisa aqui. Agora aqui, Brasília. 26 graus é a máxima, 11 é a mínima. 6 que tira 1, 5. 2 que tira 1, 1. Então a variação deles lá foi de 15 graus. A maior variação, por enquanto, né? E o Rio de Janeiro? 36 graus é a máxima e a mínima é 16 graus. 6 que tira 6, 0. 3 que tira 1, 2. Nossa, a maior variação é do Rio de Janeiro. 20 graus, da mínima até a máxima, né? Então é muito alto a variação. Aí, se a gente for no Porto Alegre, daí você vai falar, não, mas Porto Alegre não foi a cidade mais fria. Mas na temperatura máxima, foi a mais gelada também, né? Então a variação dela como que fica? Fica 20 menos 17. 0 que tira 7 não dá, empresta do vizinho, fica 1. Aí 10 que tira 7, 3. 1 que tira 1, 0. Teve a menor variação, ficou frio o dia todo lá, né? Foi 3 graus de variação, da mínima até a máxima. Aí as perguntas aqui, né? Qual é a capital que apresenta a menor variação de temperatura? Porto Alegre, né? Vou colocar Rio Grande do Sul. Porto, que é um R, tá? Porto Alegre. Tá? Qual capital apresenta maior variação de temperatura? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Informe a temperatura máxima e mínima prevista hoje na cidade que você mora. Puxa, então vou ter que pesquisar de novo a temperatura máxima e mínima na cidade onde eu moro. Então vamos lá. Tempo agora. Isso não é clima-tempo. Ali vai trazer a cidade de Ribeirão, mas eu não moro em Ribeirão. Moro em Guapiara. Certo? Guapiara. Então vamos lá. A previsão, né? Previsão de hoje foi da mínima 16 graus. Mínima 16 graus. Essa é a mínima. Tá? E a máxima de 29 graus. 29 graus. Qual foi a variação aqui em Guapiara? Né? Não pergunta ali, mas eu vou registrar. 29 graus menos 16 graus. 9 que tira 6, 3. 2 que tira 1, 13. 2 que tira 1, daí dá a resposta de 13 graus de variação. Certo? Guapiara, se eu não me engano, tá uma previsão, só por curiosidade, tá uma previsão para os próximos dias. Fica muito frio, né? Vamos ver. Aqui a temperatura mínima 14 e tal. Não mostra. Mostra. Vamos ver. Fim de semana. Temperaturas no fim de semana. Carregou? Aqui. 7 graus até 16. Então o fim de semana vai fazer frio em Guapiara, hein? Bom, continuando então. Terminamos o aplicando.
Se você que assistiu pelo YouTube e gostou, deixa o seu like e se inscreva no canal. Vamos lá, correção, resposta pessoal, tudo é resposta pessoal, né? A capital era só olhar qual apresentava maior variação, fazer todas as variações. E a C também é pessoal, cada um em sua cidade. No caso nosso é tudo aqui em Guapiara, né? Nossos alunos. Agora um aprofundamento, aquele papelzinho que a gente entregou para vocês na sala de aula. No início da manhã, Vera ouviu no rádio que a temperatura mínima esperada para aquele dia era de 18 graus Celsius. Já a temperatura máxima era de 29 graus Celsius. A variação de temperatura naquele dia foi de... A variação é o maior menos o menor. 9 que tira 8, 1. 2 que tira 1, 1. Então, 11 graus Celsius. Lá na outra resposta da tabela, esqueci de colocar o C de Celsius, tá? Desculpa. Então, 11 graus Celsius. Quem assistiu pelo YouTube, se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Correção, 11 graus Celsius. Questão número 2 do aprofundamento. Rodolfo percebeu que estava com febre e resolveu medir a sua temperatura. No termômetro, estava marcando 38,7 graus. Opa, quase que sobe a resposta. 38,7 graus Celsius. Quantos graus a temperatura deve baixar para que Rodolfo não esteja com febre, considerando que 37,8 graus é a temperatura normal? Então, ele para ficar sem febre, ele tem que ficar com 37,8. Se ele está com 38,7, eu tenho que descobrir quantos que ele tem que tirar, ou seja, quantos que ele tem que baixar para chegar no 37,8. Vamos fazer a conta? 7 décimos dá para tirar 8 décimos? Não, 7 é menor. Então ele vai emprestar do vizinho. Tinha 8 unidades lá, né? Fica 7 unidades. Uma unidade se transforma em 10 décimos. Então fica 17 que tira 8. 17 que tira 8 vai dar quantos? Vai dar 9. Vírgula embaixo da vírgula. 7 que tira 7, 0. 3 que tira 3, 0. Então ele vai precisar baixar 0,9 graus Celsius. Ou seja, quase 1 grau. Mas ele tem que baixar 0,9 graus Celsius. Ou 9 décimos de graus Celsius, tá bom? É o correto de ser falado. Se você assistiu pelo YouTube e gostou, deixa o seu like e se inscreva no canal. Correção lá, 38,7 menos 37,8 dá 9 décimos. A temperatura deve baixar 9 décimos de graus Celsius para que a temperatura de Rodolfo seja considerada normal. O que nós aprendemos na aula de hoje? Tá? Reconhecemos a grandeza da temperatura e sua unidade de medida usada no Brasil, Celsius. Resolvemos e elaboramos problemas que envolvam uma grandeza temperatura em contextos significativos. Os criadores desse material digital utilizaram as seguintes referências para criar esse material. Essas referências também de lista de imagens para a ilustração desse material. E chegamos assim ao fim de mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.